Olá, eu sou a professora Maria Luciane, da disciplina de Educação Física. Estamos aqui hoje para trabalhar os esportes de invasão, conteúdo específico do handebol com o 7º ano. Então a gente vai, antes de dar prosseguimento a esse conteúdo que a gente está conhecendo agora, ou que a gente vai descobrir as especificidades dele a partir de agora, juntos, vamos relembrar um pouquinho o que são os esportes de invasão, que a gente já viu anteriormente, né? A diferença entre eles e quais as características desses esportes. Por que eles são considerados esportes de invasão? Então, os esportes de invasão são aqueles esportes onde eu preciso invadir a área do adversário para que eu consiga pontuar, né? Ou fazer um gol, como é o caso do handebol, do futebol. Então, eu preciso usar do espaço do outro para pontuar. E ao mesmo tempo, né, ele é um esporte bastante dinâmico, são modalidades bastante dinâmicas, que tem uma interatividade bem grande, eu preciso defender a minha área. Então, ao mesmo tempo que eu invado a área do adversário para pontuar, eu tenho que cuidar da minha defesa, ter alguém ali que esteja cuidando da defesa, porque o adversário vai estar tentando fazer a mesma atividade que eu, né, invadir o espaço do meu campo para pontuar também. E dentro dos esportes de invasão tem algumas modalidades que a gente tem bastante convivência, né? Que é bastante conhecida do nosso dia a dia. Dentro delas, o handebol, mas também temos o basquetebol, o futsal, o futebol de campo, né? Que são modalidades que estão presentes aí no nosso dia a dia também. Então, a gente vai falar um pouquinho do handebol. E lembrando também que os esportes de invasão são aqueles esportes que a gente precisa de um coletivo para jogar, né? Nós temos a divisão aí em esportes individuais e esportes coletivos. Os esportes de invasão são sempre esportes coletivos. O que é coletivo? Eu preciso de um grupo de pessoas para jogar. Eu preciso que outros colegas de equipe estejam comigo, né, para que o jogo funcione e se realize. Então, o handebol é um desses esportes. A gente precisa de um grupo de jogadores para que o jogo se realize e precisa da função de cada jogador realizada ali de forma eficiente, né, para que o jogo também se concretize e seja eficiente. Vamos dar prosseguimento aqui, a gente vai relembrar um pouquinho da história do handebol, ou para quem não conhece, né, vamos conhecer um pouquinho como que ele chegou aqui no Brasil, como que ele foi criado, enfim, onde ele foi criado. Então, quem inventou o handebol, atribuiu-se, né, a um professor chamado Karl Schlenz, lá da Escola Normal de Educação Física em Berlim, lá na Alemanha. Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial, né, e ele foi inventado somente para moças, para as meninas. Era jogado em campo de grama, esse campo tinha 40 metros de comprimento por 20 metros ali na linha de fundo. Isso mantém-se até hoje. O que não se mantém que é específico para as mulheres. Hoje em dia os homens jogam também, tanto quanto as meninas, né? E também que ele ainda é jogado em areia, em grama, mas basicamente ele é jogado na quadra ou em ginásios fechados, né? A eficiência dele é mais bem aceita, né? Em quadras e ginásio. Ele é um esporte bem dinâmico e a gente avalia que é uma modalidade bastante abrangente, porque ele abriga todas as qualidades que os jogadores conseguem desempenhar. Então eu preciso de jogadores rápidos, preciso de jogadores com eficiência aí do arremesso, preciso de jogadores com força, outros com mais habilidades. Então, se eu vou começar uma modalidade esportiva, a gente indica que essa modalidade seja o handebol, porque eu consigo desenvolver no jogo de handebol várias habilidades que para frente eu consigo adaptar para outras modalidades esportivas. Então, se eu começo pelo handebol, algumas habilidades eu consigo usar no basquetebol, outras eu consigo usar no futsal, outras eu consigo usar no voleibol. Então, o handebol é uma modalidade bastante abrangente, por isso tão dinâmico, mas tem características específicas, tem regras específicas ali que a gente vai conhecer cada uma delas aí à medida que nós formos desenvolvendo o nosso conteúdo. Prosseguindo, esse jogo, né, foi criado lá com essas bases, mas chegou ao Brasil já muito mais no jogo, voltando, né, para o jogo de quadra.
para o jogo fechado. E aí, para desenvolver esse jogo, a gente precisa de alguns fundamentos, né? Que são habilidades específicas para aquele jogo, para o jogo de handebol no caso. Então, a gente chama isso de fundamentos. O que a gente precisa para desenvolver o jogo de handebol? O primeiro fundamento que a gente precisa no jogo de handebol, e é o mais importante, através dele a gente consegue prosseguir com o jogo, e tendo eficiência nesse primeiro fundamento, a gente desenvolve um jogo muito mais embasado aí, né? Muito mais com a possibilidade de vencer, inclusive, se o passe for bem desenvolvido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o passe, que é o fundamento mais importante do handebol, um dos primeiros que a gente tem que aprender e que a gente tem que tomar consciência dele. O passe é a ação de transferir a bola a um companheiro de equipe, né? Então eu vou passar a bola para o meu colega aí de equipe. Ele pode ser reto, né, de frente aí para o colega, pode ser picado ou pode ser a longa distância, né? Que daí eu vou fazer uma trajetória mais ampla com a bola, né? Fazendo uma trajetória parabólica, né? E seria um passe mais longo. E esse passe pode ser a média, a curta distância ou a longa distância também. É o fundamento principal, né? Se eu faço um bom passe, nós conseguimos progredir com o jogo com muito mais eficiência. Logo depois vem a recepção, que não menos importante que o passe é a continuidade da jogada. Se eu passo a bola para o meu colega de equipe, ele vai ter que receber. Essa recepção é feita com as duas mãos e a mão em formato de concha, a mão esteja, né, em formato aí côncava, para que a bola entre aqui nessa estrutura que eu possibilitei com as minhas mãos, tomando cuidado para que a bola não bata na ponta dos dedos. Então eu faço uma concha nas minhas mãos e abrigo a bola com as duas mãos. Essa recepção precisa ser feita com segurança, né, com eficiência, para que a gente não perca a bola para um adversário que esteja à procura de raptar essa bola, né, de tomar posse dela, ou também para que eu não cometa uma lesão, às vezes no dedo ou algo assim, e o desenvolvimento do jogo tenha que ser interrompido por esse motivo. Aí temos o drible também, que é um fundamento importante, embora a gente no handebol não use tanto o drible. O que é o drible? O drible é a batida da bola contra o solo, né? A gente faz ele com a mão aberta, tem algumas regras específicas aí que a gente vai aprender e elaborar todas elas na sequência, né? Mas o drible é uma possibilidade de que eu consiga me deslocar na quadra se eu não tiver opção de passe, por exemplo, né? Meus colegas estão todos marcados, meus companheiros de equipe estão todos marcados, eu não tenho para quem passar. Estou muito longe do gol, não posso ficar parado com a bola, então eu preciso prosseguir. Aí eu uso o drible, né? Que é a batida da bola contra o solo e me desloco à medida que vou driblando. Então é um fundamento bem importante também. Depois vem o arremesso. O que é o arremesso? Lançar a bola ao gol, né? É um fundamento super importante, porque é a finalização da jogada. A gente vai lançar essa bola para finalizar o ponto. Esse é o objetivo do jogo. Então, esse arremesso pode ser feito de frente para o goleiro, né? Eu estando parado lá em frente à área do gol. Pode ser feito em deslocamento, quando eu uso o salto para projetar a bola mais de cima. Pode ser feito em queda também, né? Com rolamento logo depois. Pode ser feito de frente ou pode ser feito das pontas da quadra também, né? Mas é um arremesso diretamente para o gol, que seria a tentativa de fazer o ponto do handebol. A finta também bastante usada no handebol. O que seria a finta? É um movimento planejado, né? Que é para desorientar o meu adversário. Tem alguém me marcando na frente, né? Delimitando o meu espaço de passagem e eu preciso passar. Então eu vou fazer um movimento corporal. Posso estar com a posse de bola, posso estar sem a posse de bola, mas eu preciso prosseguir minha jogada. Se alguém estiver me marcando, eu vou fazer a finta, que é tentar enganar esse adversário, tirar ele da minha marcação e prosseguir com a jogada. A condução de bola é como a gente se movimenta na quadra, né, para que
chegue até mais próximo do gol, mais próximo de um passe, mais próximo do arremesso também. Então pode ser sem a necessidade de driblar, apenas a condução de bola. No handebol a gente tem a possibilidade aí de 3 passos segurando a bola em mãos sem driblar. Então seria essa possibilidade aí de condução. Então fundamentos básicos do handebol são esses, né? Que a gente viu até aqui. Agora a gente vai passar um pouquinho para ver como que algumas imagens aqui do handebol, né? A imagem do passe, a imagem aí da recepção, né? A mão em concha, em côncavo, e o arremesso, a empunhadura, né, da bola feito para o arremesso. E vamos ver também um pouquinho da quadra. Então eu falei para vocês que a quadra não tinha mudado, desde que ela foi inventada com essas medidas. 40 metros de comprimento, 20 metros lá na linha de fundo. Aí nós temos a área do goleiro, que está ali delimitada, né, com 6 metros, seria a circunferência dela. Tem a linha central, a marca dos 9 metros, que seria essa área pontilhada ali, de onde é a base para o lançamento. E a linha dos 7 metros, que é onde é feita a cobrança, né, de faltas próximas à área. Então esse é o tiro de 7 metros, é feito ali. Basicamente são essas medidas. A trave, né, que é o espaço do gol ali, tem 3 metros. E tem uma área de substituição, que seria de 4,45, onde os jogadores são trocados ao longo do jogo. Na próxima aula a gente continua o conteúdo. Por hoje seria isso. Muito obrigada.